Olá, boa noite, pessoal. Começando aqui a nosso curso de analgesia na acupuntura. Nesse curso eu vou passar algumas fórmulas, vou passar fitoterápicos e alguns pontos para analgesia em geral. Então, tem aí na apostila, né, os mecanismos da ação da acupuntura na analgesia. Então, aí tem mais uma literatura para vocês darem uma olhada, né? Que ajuda aí na liberação de endorfinas, modulação de atividades do sistema nervoso central. Então, a acupuntura ela mexe muito nessa questão do sistema nervoso central. Com essa ação, a pessoa começa a sentir o alívio da dor. Por isso que tem aí uns pontos específicos para essas ações, tá? Que normalmente a gente utiliza aí o ponto VB39, que é da medula, e ele ajuda muito na questão do sistema nervoso central, aumentando o fluxo sanguíneo, que melhorando esse fluxo alivia a dor. Então aqui a gente trabalha muito com pontos de circulação, G4 com F3, pontos para estagnação, tá? O efeito placebo, algumas pessoas dizem que isso aconteceu também, tem uma base científica nisso, que tem gente que tem em mente assim, eu vou fazer acupuntura, então eu vou ficar bem, não vai me dar dor, eu vou me sentir bem. Então, tem pessoas que acreditam, só o fato de acreditar na acupuntura acaba tendo essa questão do alívio da dor. Essa ativação do sistema nervoso simpático também contribui muito na questão das dores. Por isso que utilizamos bastante desses pontos na auriculoterapia. O efeito relaxante, a acupuntura por si só, ela já promove um efeito relaxante, acalma a mente e por isso ajuda muito na recuperação aí, na dor. Cicatrização, acelera a cicatrização. É muito bom para pós-operatório. Se a pessoa tem uma programação que vai extrair um dente do siso, por exemplo, que é uma coisa mais simples, e essa pessoa já faz uma programação com o acupunturista, então ela começa a vir uns 10 dias antes dessa data, né, vem uns 3 dias antes, né? Ou até assim, uma semana antes, ele faz pelo menos duas sessões de acupuntura, então ele já vai fortalecido e essa cirurgia ela acaba sendo muito boa, porque o sistema imunológico dele já está bom, ele vai reagir com mais tranquilidade, né? Não vai ficar tenso com essa questão de dor, porque na acupuntura ele já vai dar essa relaxada, essa autoconfiança. E quando ele retornar depois do pós-cirúrgico, também a acupuntura auxilia muito com a cicatrização. Em caso de sangramento, também auxilia muito. Por isso que na acupuntura tem os pontos específicos para cada situação. Eu achei interessante passar para vocês esse curso de analgesia. Eu fiz ele há muito tempo atrás, acho que foi em 2015, foi um curso sensacional, me ajudou muito e por isso que eu quis dividir aqui com vocês, tá? Então, a acupuntura pode ser utilizada em qualquer tratamento, né? A dor de cabeça, dor nas costas, lombalgia, cervicalgia, dor nas articulações, principalmente na época do frio, né? Quem tem artrite, artrose, lúpus, ajuda muito, alivia. Dor neuropática também acaba
Além de acalmar a dor, nós conseguimos acalmar a mente do paciente. O paciente consegue ficar mais relaxado e mais tranquilo. A dor odontológica, que é essa que eu acabei de comentar, é, dor de dente é uma coisa muito complicada, né? Quando a pessoa tem aí dor de dente, a pessoa acaba ficando bastante incomodada e é uma dor que parece que nunca passa. Eu separei para vocês os 4 pontos mais utilizados na analgesia. O IG4 é um ponto importante no tratamento, dores de cabeça, enxaqueca, dor de dente, dor facial, dor no pescoço. Ele é ponto comando da face, então ele é um ponto muito utilizado quando a questão é pescoço para cima. Mas ele ajuda também na dor geral do corpo, tá? Porque quando você usa uma combinação dos 4 portões, por exemplo, G4 com F3 vai circular e acaba tirando toda a estagnação e auxilia na questão da dor. O Zuzanli, né, que é o E36, é um ponto importante também para dores musculares e articulares. Dor nas costas, dor abdominal, diarreia. Mas como ele é um comando do abdômen, ele vai funcionar bastante nessa região aí do abdômen. O baço 6 é muito utilizado para as mulheres, né? Ajuda muito na questão de TPM, da menstruação, cólicas. Quando a mulher tem muita cólica e muito vômito durante a menstruação, existe bastante mulher que no período da menstruação acaba vomitando no primeiro dia, vomita e tem diarreia. Então, esse ponto é bem legal. Estou falando na analgesia para cólica, né? Menstrual, mas ajuda também na questão do vômito. O VG20, ele também é bom no tratamento de dor de cabeça, enxaqueca, tontura, e aí auxilia também na insônia e ansiedade. E aí eu listei para vocês os pontos mais indicados para analgesia, tá? Então, o ID8, ele é um ponto mar, ponto terra de terra. Ele é um ponto de sedação, ponto muito importante para a sedação. E ele torna permeável o canal de energia, por isso que ajuda a tirar toda a estagnação. O E2 é um ponto que normalmente a gente usa para paralisia de Bell, mas não se pensa muito nele na dor, mas ele é um ponto bem importante para a dor. Além da paralisia na região da face, da boca, ele é bom para neuralgia do trigêmeo, ajuda muito nessa questão do trigêmeo. E também para a questão da pálpebra, se ela tem os tiques ou com tremor na pálpebra, esse ponto é muito bom, tá? O VB14, é o Yang, claro, né, que é o nome dele, é um ponto muito importante no caso de dores na região frontal da cabeça, tá? É um ponto que fica na frontal e ele auxilia muito. Ele acaba espalhando essa dor e ela vai aliviando. Principalmente quando a dor for Yang Ming. Esse ponto é essencial, tá? A pessoa chega falando que a dor está Yang Ming, pode utilizar e bilateral, tá? O VB14. Todos os pontos que eu vou falar para vocês sobre analgesia, ele precisa ser manipulado.
todos os pontos de analgesia não podem ser neutros. Então, é sempre colocar e pistonar. Se o paciente vai ficar com ele meia hora, a cada 5 minutos fazer uma pistonagem, fazer algum movimento para que ele ative a cada 5 minutos e essa dor possa cessar. O E5 também é um ponto, a grande recepção, neuralgia facial, dores nos dentes mandibulares, trismo, paralisia facial e paralisia na língua. Tem muitos casos que a pessoa tem a paralisia facial e a língua também ela fica paralisada, tá? Então esse ponto é muito importante. O E3, o nome dele é a grande fossa óssea. Ele é importante também para paralisia facial, dor de dente, que é o nosso caso aqui, neuralgia do trigêmeo. O E6 é o osso do maxilar, dor de dente, nevralgia do trigêmeo, ponto local do maxilar, para quando a pessoa está com problemas, problema nos dentes e na bochecha e na mandíbula, tá? Existe muita questão de... Pode até ser uma picada, né, na bochecha, ou uma queda que machucou. Pode utilizar esse ponto que é muito legal. O VC24 é o átrio, né? É chamado o átrio da alma. Ele é um ponto de cruzamento com o vaso governador dos canais de energia do estômago e do intestino. Portanto, ele é um ponto de analgesia para extração de dentes, tá? Quando a pessoa vai para o dentista, se o dentista for acupunturista, ele pode usar esses pontos para poder fazer o tratamento no paciente enquanto faz a extração. Se o dentista deixar, né, o profissional, o acupunturista acompanhar, nós podemos fazer essa analgesia na hora, em vez de ele tomar sumiu o nome, anestesia, e dá para fazer sim sem anestesia, tá? Então, lembrando que sempre tem que pistonar. Então, eu teria que fazer uma combinação de pontos com E3, E6, VC24. Mas o importante é sempre começar com IG4. Então, todas as analgesias que precisar fazer, principalmente na face, comece com IG4. Porque, assim, o G4 vai ser o comando da face. E aí vocês vão dar a direção para onde que você quer. Como o G4 é um ponto que ele é uma analgesia geral, só que com mais específico para a face, então é como se você falasse, olha, G4, na rua tal, e aí os outros pontos seriam o número da casa, sabe? Um exemplo mais ou menos. Então, olha, o G4 tem que mandar analgesia para algum lugar. Ah, vai para extrair o dente. Então, aí seria o E4, o E3, E6, porque o G4 já mandou para aquele local, tá? Não sei se deu para entender. O VC24, ele é bom para aftas também, tá? Tanto na boca quanto na bochecha. Tem gente que tem na língua também, é um ponto muito importante. Principalmente no começo, a afta ela é uma coisa que incomoda bastante, né? Gente, eu estou falando sobre esses pontos de analgesia e aproveitando, incluindo alguns outros funções, tá? Só para aproveitar o gancho.
Aí o ponto do tronco do abdômen é o VB26, vaso da cintura. É o principal ponto pós-cirúrgico. Como eu falei que o G4 é para analgesia, o ponto VB26, sempre que for fazer qualquer tratamento em alguém pós-cirúrgico, comece com ele, tá? Porque ele é um ponto que ele vai dar uma super aliviada. E lembrando que pistonando. Aí os pontos dos membros superiores, tá? Que eu coloquei lá. O IG3 é um ponto muito importante no caso de dores, principalmente garganta, nos dentes, na face, na boca. No caso de dores na mão e nos dedos, com artrose, combinar ele com o ID3. Aí, no caso, vocês têm que pistonar os dois, tá? Se for nas duas, pode ser bi. Se não, pode ser só na mão afetada. Mas, normalmente, quando a pessoa tem uma artrose, artrite, normalmente pega as duas, né? Ali, o IG4, né, o famoso, ligação do vale, é o ponto mestre da face. Ponto mais importante da analgesia. Problemas na região da cabeça e extremidades superiores. O P7, abertura da fenda, que é o nome dele também, é um ponto janela do céu. Ele alivia dor na extremidade superior no trajeto do canal de energia do pulmão. Problemas na nuca e na cervical, combinou o IG4 com o P7, ótimo, vai ajudar bastante aí nessa questão da cervical. O ID6, ele é chamado ponto de assistência à velhice. Deixa eu carregar meu computador. Ponto de assistência na velhice. Ele ajuda muito os idosos, né? As dores do idoso. Excelente para idoso. Então, ele aumenta o Ti nutritivo, é um ponto Xi, é um ponto importante no caso de restrição de movimentos da coluna cervical, um torcicolo agudo. Já sabemos que o idoso responde com mais lentidão à acupuntura. Então, esse ponto seria um ponto para começar com ele, porque como ele é um Ti nutritivo, né? Então, nós podemos nutrir o idoso primeiro, né? Ver qual ponto ele precisa para a nutrição, que seria mais aí um VC4, VC6, um E36, em alguns casos o F8. Na sequência, o ID6. E depois, qual é a dor, né? O que a gente precisa tratar de dor nesse caso. Vamos supor, no caso de cervicalgia, depois do ID6, colocaria o P7 para auxiliar. E depois outros pontos que também daria para colocar. O TA5 é um ponto Luo, ponto de analgesia dos membros superiores, sobretudo em casos de inclinação lateral, na rotação do braço. Problemas na nuca cervical, problema nas mãos e nos dedos, dor de cabeça, trigêmeo e ouvido e conjuntivite. Tá? Esse ponto é excelente. O TA6, o nome dele é fosso ramificado. Analgesia para cirurgias torácicas, dor na região lateral da costela e hipocôndria. Eu não sei se vocês já ouviram dizer que a crânio foi muito utilizada no passado para analgesia e começou a formar muita fila
no consultório e eu tinha que fazer analgesia e depois abrir o paciente e fazer a cirurgia. Ele acabou parando, né, de fazer isso porque ele não estava dando conta. Foi o Yamamoto. Então, assim, ele tinha 4 ou 5 pacientes, né? Ah, faz analgesia com a crânio, alguns desses pontos de acordo com o local da dor, e aí a pessoa deitava lá e fazia cirurgia de tórax, membros superiores, membros inferiores. E aí foi o momento que ele não conseguiu atender todo mundo. Foi o momento em que ele tinha 30 pessoas por dia na porta dele, ele resolveu parar de fazer analgesia para depois fazer a cirurgia, tá? Então são pontos assim excelentes, tá? Esses que eu estou passando. O TA8, vocês podem ver também que tem pontos aqui que são poucos utilizados, né? O TA8 é a conexão dos 3 yangs. Ele é analgesia para o membro superior, dor de dente, coluna, mais a lombar. Deixa eu liberar aqui. Relaxamento muscular e relaxa a tensão. Aí o PC6, dor no membro superior. E aí eu coloquei para vocês o Bizong, que é um ponto extra. Eu coloquei até um desenho dele aí, que ele fica localizado no antebraço, entre a curva do cotovelo e o espaço anterior da articulação, da mão no punho. Esse ponto é um ponto extra. Ele auxilia muito nas dores geral, tá? Mais na mão e no antebraço. Geral que eu digo do membro superior. Agora a gente vai falar um pouquinho do membro inferior. O E43, o ponto dele o nome dele é Vale Afundado. É um ponto muito bom para tirar o apetite. Que o paciente que fala que está comendo demais, ele é um ponto muito bom, tá? Mas por ele ser um ponto do canal do estômago, então ele vai passar todo o canal de energia do estômago. Se tiver algum bloqueio, ele não é um ponto X, mas ele auxilia muito, tá? O VB41, ele é o controle das lágrimas no pé, o nome dele. Ele age na cabeça, nas dores de cabeça, doenças oculares, doenças do ouvido e tontura. O F3, o nome dele é ponto de aplicação mais alto, apesar de estar lá no pé, né? É um ponto Yuan, ele é ponto terra, ele ajuda muito na questão de espasmos musculares, aquela exaustão muscular, dor em diversas regiões do corpo, porque ele ajuda a circular o Qi e o Xue em todo o corpo. Então ele também faz, ele elimina estagnações. O ponto do baço 4. O nome dele é Neto do Príncipe. Ele auxilia muito nas dores dos pés e exaustão no membro inferior. Isso é bom para quem corre, né? Faz maratona. É bem interessante depois, para dar esse alívio, né? Relaxar. É legal, vamos supor que vocês, algum atleta, né, que faça maratona, eles
O ideal é sempre usar um E40, um B40 no começo, né, no início, antes do treino, um E40, um E32, um E34 e o E36, porque o 36 é os 10 mil passos, né? O 32 e 34, ele ajuda a desbloqueio. Então, agulhado para baixo, ele vai dar uma força. E aí, depois da corrida, aí é bem interessante usar o, o Baço 4, tá? O B62, ele é o vaso da extensão, o nome dele. É um ponto muito especial para dor. Pode utilizar em todo caso de dor do membro inferior. Ele acaba pegando até a região ali do glúteo, né, da lombar, mas a parte inferior é o que ele mais trata. O B60 é chamado de montanha do Kulum. Lembrem que o R3, o B60, eles ficam após o maléolo, né? Então, é a grande montanha, e a hora que ele cai no vale ali da grande montanha, ali tem muita energia. Então, é um canal, o B60, tanto ele quanto o R3, tem muita energia, que é o vale da grande montanha, tá? Então, sempre pensem nisso. Ele é um ponto analgésico para cervical, para nuca, lombar, torcicolo, dor de cabeça, sobretudo as dores crônicas. Na medicina chinesa, a partir dos 21 dias de dor, já virou crônico, tá? Então, o paciente chega lá, tem essa dor faz um ano, utilize esses pontos, tá? Porque, além de tratar lá os sinais e os sintomas, ele vai cuidar da raiz por ser uma coisa crônica. Aí temos o B59, o nome dele é Yang do dorso do pé. É um ponto Xi. Analgesia em dores nas costas e membros inferiores. Dor no tornozelo e úlceras na perna. Essa questão de úlceras na perna, quando a pessoa tem erisipela, é um ponto legal para usar. Você, lógico que pode cercar o dragão, mas antes de cercar o dragão, pode utilizar o B59. É legal fazer bilateral, tá? Porque aquilo que eu falei, o B59 vai mandar para o lugar que você cercar, tá? O VB38, ponto de sedação, é um ponto muito importante para enxaqueca, conjuntivite e auxilia na dor geral do corpo, por ele ser um ponto de sedação. Também pouco utilizado esse ponto. O VB39, o nome dele é sino suspenso. Ele é um ponto mestre da mandíbula, tá? Beneficia em casos de tendões, dor nas articulações, dor no ombro. É um ponto distal da cervicalgia. O baço 6 é o ponto de encontro dos três rins. Ele cessa a dor. O nome dele é isso mesmo, é um ponto de sedação. Então, quando o ponto já tem o nome que é de sedação, pode utilizar, tá? O baço 6, o VB38, pode utilizar que não tem erro. O E37, é um ponto, o nome dele é acima do grande vazio. É o ponto mar do IG e mar de sangue.
Ele alivia dores na extremidade inferior do canal de energia. Aí nós temos o VB43, o desfiladeiro. Ele é um ponto fonte também. Auxilia muito na artrite, em todas as articulações, tá? Membro inferior e membro superior. Ele auxilia na contratura do pé. Sabe quando a pessoa tem um dedo em cima do outro, né? Tem idosos que têm, por conta da artrite, artrose, acaba encavalando um dedo em cima do outro. É muito bom. Aí, nesse caso, tem que pistonar bastante o VB43. E aí tem um ponto extra também, que eu coloquei um desenho aí para vocês. Ele é localizado dois tsuns distais da E36. Ele é um ponto do canal do estômago, do membro direito. É somente do lado direito que tem esse ponto. Ele é um ponto extra, mas existe só de um lado. Ele é um ponto muito sensível à pressão. Então, eu não sei se vocês já repararam, quando vai agulhar o E36, você acaba passando por, né, dependendo da forma que você vai localizar o ponto, ele tem pessoas que falam, nossa, está muito dolorido aí. Então, é um ponto até legal, só fazer um estímulo, se a pessoa falar que está dolorido, é interessante, mas sempre do lado direito, tá? Aí o ponto do dorso, o B54. O nome dele é final do ramal. Ele é um ponto de sedação na região da lombar, do glúteo, da coxa, do joelho e paralisia nos membros inferiores. Ele é um ponto bastante utilizado quando alguém tem dificuldade para caminhar, tá? Além dele aliviar a dor, ele ajuda muito na questão do caminhar. Aí vamos para os pontos auriculares. Pessoal, tem alguma dúvida até esses pontos? Como que tá? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Tá, tá. Obrigada, Keila. Bom, ponto de analgesia está localizado no superior, na concha superior, abaixo do ponto do rim. Esse ponto sempre, quando houver dor, tem que utilizar, tá? Ele ajuda muito. Já vi gente dando fazendo sangria, mas não acho interessante fazer sangria nesse ponto. Eu prefiro aí, nem que for colocar uma agulha enquanto a pessoa está deitada, colocar uma agulha nesse ponto ou mandar a pessoa para casa. Sim, pode. A Viviane está falando sobre transfixar o R3 com B60. Perfeito. Super tranquilo, muito tranquilo. Pode transfixar, sim. Se fizer isso bilateral, auxilia muito na lombar, tá? Localização, bom, relaxante muscular, tá? Na aurícula. Então, ele fica entre as duas conchas, próximo ao ponto do estômago. Aí vocês têm o desenho, né? Tá facinho de achar. Coloquei algum protocolo de aurículo, artrite reumatoide, né? Sistema nervoso central, rim, analgesia,
Quando a dor for aguda, subcórtex, ou adrenal quando ela for crônica, tá? Normalmente o paciente vem com a crônica, né? É muito raro quando a pessoa vem com a aguda. Pode estar aguda, mas já faz um tempo que a pessoa tem, né? A gente ouve muito isso, né? Eu fui no massagista, eu fui não sei onde. Ou vocês são os últimos, né? Enfim. Intestino grosso, intestino delgado, sono, alegria, tálamo, circulação, metabolismo, relaxamento muscular. E acrescentar o ponto local, que aí dá para ver com o apalpador, né? Onde que é a localização da dor. Aí eu fiz uma para dor geral. Depois a gente tem que fazer essa combinação, né? Do acupuntura com a aurícula. Mas o geral, sistema nervoso central, rim, SNA, analgesia, e acrescentar o ponto do local da dor. Aí, dor aguda ou traumática, acrescentar subcórtex e hipotálamo. Dor crônica, acrescentar adrenal e tálamo. Dor neuropatia, acrescentar tálamo e encéfalo. Dor e edema ocular, acrescentar ápice da orelha e olho. Dor difusa com peso nas pernas, acrescentar circulação em pernas. Dores na região do períneo, acrescentar a pelve. E ali depois no capítulo 4, estou falando os benefícios da acupuntura, né, na analgesia. A eficácia, sabemos que tem muito resultado, né, com a acupuntura, tanto na dor crônica quanto aguda. Lembrem que todos esses pontos que eu falei, todos precisam de pistonagem. Os benefícios, né, é que é uma prática. Desculpa, gente. A segurança, que é uma prática relativamente segura, quando realizado por um profissional qualificado, né? Poucos efeitos colaterais. Na verdade, o único efeito, assim, são os hematomas ou tontura no caso da pessoa não estar bem alimentada, que isso acontece, né? Ou a pessoa está com um Ti muito baixo, é melhor tonificar. Depois, fazer analgesia. Vamos pensar, a agulha, ela direciona o Ti. Se a pessoa está debilitada e com dor, não adianta muito eu utilizar esses pontos de analgesia se ela não tem uma energia para circular. Então, o que tem que fazer com esse paciente? Primeiro, vamos nutrir. Primeiro, vamos colocar uma moxa nele, um VC4, um VC6, um F8, E36, de acordo com o pulso, mas o paciente precisa de nutrição, porque daí ele vai ter uma energia para poder responder essa analgesia, tá? Porque não é só paciente bom que nos procura, assim, que tá bem, né? Existem pessoas, principalmente idosos, com dores no corpo, mas ali já está com uma deficiência, né, de essência. Então, lembra bem que sempre é bom colocar moxa. Paciente muito deficiente, pode até deixar uma mochinha no VG4, uns 10 minutinhos. Se tiver que fazer alguma coisa no B40, B57, dá para fazer enquanto ele fica com a mocha. E aí depois, quando virar,
fazer moxa no BC8, dar uma tonificada e depois fazer essa questão da pistonagem. Mas num caso assim, vocês precisam deixar pelo menos 15 minutos o paciente agulhado para o corpo começar a reagir às agulhas. A nutrição, na verdade, né? Da moxa e as agulhas que colocamos para a nutrição. Aí depois, os 15 minutos finais, que vamos fazer essa pistonagem. Isso é muito importante, tá? Porque se fizer só a pistonagem e colocar pontos de dor, o paciente vai até pode dar uma pequena melhorada, mas o estado dele vai piorar, porque a gente mandou energia na sedação, em pontos que é para aliviar a dor dele. Só que a energia dele está muito fraca. Então ele pode sair e se sentir mais enfraquecido. E depois, quando a dor voltar, pode ser pior. Porque toda estagnação gera dor. E normalmente esse tipo de paciente tem mais estagnação, tá? Custo-benefício, né? Sabemos que a acupuntura é tranquila. O paciente, assim, né? Ele acaba não tomando um medicamento, que acaba muitas vezes ficando muito mais caro para ele. E ele não está prejudicando o organismo com o medicamento, né? Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre os estímulos, né? O estímulo manual que eu estou colocando aqui é a questão da pistonagem, rotação, isso tudo que a gente já falou. A eletroacupuntura é muito interessante, mas é muito raro alguém utilizar na acupuntura, né? Assim, muito raro você ver utilizando aparelho de eletro. Nós temos até o aparelho de eletro lá e acabamos quase que pouco usando. Ele aumenta, assim, consideravelmente a analgesia, a moxa como onde tem estagnação, tem dor, a moxa é uma coisa muito, assim, é o que eu mais indico para tanto para fortalecer, né, como eu falei, no VC8 ou BG4, como no local da dor, porque está estagnado. Vamos pensar assim, um dia frio que a pessoa está com cervical ruim porque está lá, né? Tá. Aí ele procura o acupunturista. A pessoa tem frio, síndrome de frio, o tempo está frio, está gelado. Nós estamos no outono, no inverno, assim. Então, se estiver no outono, vai usar agulha. Então, metal e metal vai passar o frio para a pessoa. Então, essa época aqui de outono e inverno, tem que pensar muito a quantidade de agulhas. Eu faço isso na minha prática clínica. É menos é mais. Eu prefiro tratar o paciente agora, que estamos no metal. Aí tem o metal da agulha e a pessoa tem a síndrome de frio, eu prefiro fazer muita moxa e pouco agulha. Porque eu preciso que ele se sinta quente, tenha os pés quentes, o abdômen quente, a lombar quente, o joelho. Então eu uso bastante moxa, tá? Tem paciente até que não gosta muito da moxa, tem aquela questão, né, que tem que ver, mas eu prefiro muito mais a moxa e alguns pontos estratégicos da agulha, ponto que vai precisar utilizar para analgesia, para poder fazer a rotação e tudo mais. Aí a laser puntura, agora nós temos esse laser, né, que está ajudando bastante, né, ele auxilia bastante. Além de fazer o ILIB, que ajuda a circular todo o tixo, enfim, o laser tem auxiliado bastante, então dá para usar
o laser no lugar da agulha. A auriculoterapia também, assim, dá para fazer tranquilo. A, a Keila está falando sobre fazer um cursinho de laser. Sim, Keila, vou montar. Vou montar sim. Dar uma dica aí. É, os mais indicados, né? Tipo um workshop para fazer o mais importante, tá? Eu vou fazer vou deixar, eu vou fazer também de mocha avançado, acho que é julho, mas é interessante também. A técnica Scalp, que é a craniopuntura. A crânio é muito interessante também, tá? Existe a INSA e a Jonjunfá. Cada um, como as técnicas como que eu posso... tem gente que prefere acupuntura, tem gente com aurículo, tem gente que prefere acupuntura com crânio. Cada um tem a sua afinidade com as técnicas. A crânio, eu acho ela fantástica, fantástica mesmo. Mas eu gosto mais da INSA. Já vi vários resultados e a INSA é o que eu mais tenho afinidade. A João Chunfá, ela trabalha muito em questões neurológicas, então é bom para esse tipo de caso, tá? Mas eu gosto bem da INSA, que é o que mais me atraiu e eu consegui vários resultados legais. Acupuntura abdominal, então assim, a pessoa não tem muito afinidade com a agulha, a gente consegue fazer também essa acupuntura abdominal em alguns pontos de analgesia. É como se fosse uma tartaruga no seu abdômen, e aí tem os pontos certos, né? A casca, as perninhas. A acupuntura abdominal é bem interessante, porque o abdômen é um local que também não sente muito, né? É super tranquilo de inserir agulhas, então é legal ter uma técnica dessa para analgesia, tá? Aí vamos para o capítulo 6. Nossa, gente, tá indo o curso todo aqui, porque ninguém pergunta nada. Alguma dúvida até agora? Débora, a questão você falou da INSA e da Johnson Farm. Eu aprendi as duas, né, no curso, não me aprofundei na INSA, porque ela tem todo um tratamento também, né? Ela tem todo um tratamento sistêmico que você faz com ela. Para dor, eu achei que ela é bem legal. Agora, a Johnson Fire, eu não sei, eu nunca usei para neurologia, para pessoas com problemas neurológicos, tipo Alzheimer, essas coisas. Você acha que funciona? Nós tínhamos um médico neurologista no ambulatório e ele gostava muito da Junchunfá. Ele falou que ele estava tratando pacientes dele, né? Ele era do Beneficência Portuguesa, de São Paulo. E ele fez um curso aqui com a gente. E ele falou que o resultado era excelente. Então ele gostava mais dessa. A INSA, ela é assim, ela tem duas questões. Você vai fazer o tratamento com a INSA, é só a INSA. E que daí tem aquelas apalpações e tudo mais, aí você faz só com a INSA. Não coloca agulha. Não pode colocar a sistêmica junto com a INSA? Ou faz a sistêmica primeiro, aí a pessoa não melhorou com a dor, aí você vai para a INSA? Aí sim, é uma questão assim, ó. Se você, vamos supor, eu vou tratar dor no ombro. Aí eu posso ir lá, ver o lado que está mais dolorido, ver o lado que está mais pálido ou mais vermelho,
e aí eu encontro o lado. Aí eu começo, área A, área B e área C. Aí, beleza, você faz uma parte da INSA e uma parte da sistêmica. Sistêmica. Posso fazer isso. Eu não preciso fazer a parte do fígado, do coração, aquele todo o tratamento, né, que eles fazem de apertar o abdômen e tudo mais. Isso não precisa. Isso você não precisa. Agora, se você for atender somente com a INSA, aí você tem que fazer tudo aquilo. Aperta o abdômen, aperta aqui, entendeu? Mesmo no curso da Debra Mack, que foi dado na acupuntura, a gente aprendeu só essa parte, não aprofundou. O Otávio, ele costuma dar esse curso aqui em Campinas. Sim. E o pessoal usa muito no ambulatório em Campinas, o INSA apertando todos os pontos, inclusive do abdômen. Quando o Otávio deu a aula pra gente aqui, no Polo, ele já veio 2, 3 vezes. Aí todo mundo fazia. Acho que a Val fez, né, Valquíria? A gente fazia tudo isso no ambulatório. Aí depois as turmas foram saindo, a Valquíria fez com ele. As turmas foram saindo e as novas não fizeram. Então, de verdade, eu prefiro fazer só essa parte do ponto, o que eu preciso fazer para dor do ombro, dor de cabeça. A primeira parte que você fala, né? Que pega as áreas A, B, C, D, E ela não pega a parte dos órgãos e vísceras. Exato. Porque aí eu faço um tratamento de sistêmica. Mais o tratamento da. Só que daí não pode fazer. É bom não fazer aurículo, porque tem pessoas que ficam com dor de cabeça. Ele tem muito estímulo na cabeça, né? Na cabeça. Então, eu prefiro misturar as duas, né? Entendi. Essa do abdômen também, eu peguei um workshop do professor Vinícius, da Caminho do Shen, eu fiquei apaixonada por ela, ela é muito legal. E tem o da tartaruga. Você trata o paciente só na barriga dele. Exatamente, que para quem não gosta muito, né? Tem gente que fala, vai colocar um F3, o R6, aí você faz tudo ali no abdômen. Eu não Faz tenho tudo. essa. Ele, se eu não me engano, ele deu um workshop, porque eu fiz aula, estou fazendo aula com ele de diagnóstico. E ele fez um workshop de um dia só. E aí eu fiquei apaixonada. Agora parece que ele está querendo montar um curso da acupuntura abdominal, que é o da tartaruga mística. Deixa a tartaruga mística, um negócio assim. Alguma coisa assim, exatamente. É bem legal. Eu não tenho, mas eu tenho interesse em fazer. Em algum momento eu vou fazer. Eu falei que na próxima encarnação a gente consegue estudar tudo. Meu Deus do céu. Débora, você falou a questão de outono, não usar muita agulha por questão do metal e questão do frio. Sim. Pode usar laser? Pode. O laser, a moxa e o stipper. E o stipper. Legal. Se for um paciente como eu tenho síndrome de frio. A agulha vai ser pior. A agulha vai ser pior. Para vocês terem uma ideia, eu tô com a imunidade baixa, muito, muito baixa, e meus pés estão muito gelados. Coisa de eu colocar 2 meias e mais a sementinha térmica. De domingo para cá, eu tô comendo arroz japonês de manhã, no café da manhã. Fiz o cone que eles fizeram ontem em mim, mas eu só incluí na minha alimentação o arroz. O arroz com um legumes e tudo. Nossa, eu estou me sentindo tão melhor e meus pés estão quentes. Então, como é bom a gente mudar o hábito, né? Débora, esse é o maior problema com os pacientes. Você pede para mudar o hábito, você pede para mudar o esquema, começa aos poucos, vai não pondo o pé no chão, não bebendo água gelada,
Mas não adianta, quando você vê, estão tomando sorvete, estão pondo o pé no chão, e aí vem e fala, não, mas a acupuntura não deu muito resultado. Aí você tem vontade de Pois matar. é, pois é. Principalmente agora, essa questão que eu, né, do frio aí. Do outono, né? A questão do Pois é. outono é muito difícil. Nossa, precisa tomar muito cuidado. Até tem um tratamento de moxa, um dia certo para fazer. Tem um esquema que eles fazem quando está uns 10 dias antes. Eu vou pegar direitinho esse esquema. Tem Uns que 10 fazer. dias antes você faz um agulhamento, aí quando dá a virada do outono você faz outro agulhamento, e 10 dias depois você faz mais um agulhamento. Para você se adaptar à nova estação que está entrando. Mas esse é para as 4 estações. Eu não tenho os pontos direito qual que é, mas cada estação tem um ponto diferenciado. Exatamente, a gente precisa fazer isso. Pelo menos, né, se o paciente não quer, nós queremos, né? É. Mas eu acho que o problema da acupuntura, principalmente no Brasil, ela é complicada porque a acupuntura ela é preventiva. Ela não é para você tirar a mãe da forca, que nem dizia meu avô. Ela é Exatamente. preventiva. Mas a turma só vai no acupunturista ou só vai procurar essas práticas quando o médico não resolve. Aí já está todo cagado, todo ferrado. Aí você fala, meu Deus. Exatamente. Minha A última última, cartada é a nossa. é, Chega para nós. e aí Faz parte. tem um paciente que fala assim, eu estou nas suas mãos. É, Ele joga sim, toda a responsabilidade em cima do terapeuta, né? verdade, tem. Você vai me curar. Gente, não dá, isso não Funciona. existe. Não existe. Não E a turma não existe. está nem aí, não tem como. Faz Pois parte. é, faz parte. Gente, eu vou entrar então, como foi muito rápido, né? Mas eu vou entrar aqui nos pontos aí, nos protocolos, tá? Deixa eu pegar aqui. Vai começar os protocolos de analgesia, cabeça e pescoço. Então, isso aqui é muito bom para dor de cabeça e enxaqueca. Cirurgia craniana. Pode utilizar tudo bi, tá? O E43, VV41 e o F3, tá? Essa analgesia que eu digo é quando o paciente vai fazer alguma cirurgia e você tem condições de atender ele um dia antes e no dia. E aí também, na sequência, depois. Caso não melhore, Débora, Oi, esse protocolo que você deu é para a pessoa que vai fazer qualquer cirurgia ou só cirurgia na cabeça? só na cabeça. Só na cabeça. Tudo que eu vou falar agora é da cabeça e pescoço, Ah, tá. tá? Tá bom. Então, assim, todos que eu falar é interessante fazer umas 2 vezes antes de acontecer, e aí depois, umas 2 vezes depois. E aí, quando for no depois, aí você pode acrescentar outros pontos de acordo com o paciente, né? A queixa. Se sangrou muito, um F8, se está com dor em mais algum lugar. Aquela história, né? Se parou de defecar por conta da anestesia e usa um E37, coisa assim, tá? Então, o E43, o PB1 41 e o F3. Isso antes. Depois, se você fizer esse protocolo e a dor continuar, acrescenta o ID1. Só que o ID1 aí teria que ser com a Curiô ou com o laser. Tranquilo esse?
Aí, deslocamento de retina. Esse é o caso de quando a pessoa lê durante a viagem, que pode acontecer. Usar o G4, que é o comando da face, e o TA6. Aí, VB14 e fazer aurículo com frontal e olho. Correção de estrabismo. Aqui normalmente não é uma dor, né? Mas vamos auxiliar também. O IG4, então sempre comece com ele, tá? Tudo que for do pescoço para cima vai começar com o IG4, comando da face. O TA6, o VB14 e o E2. Então, vocês podem perceber que até o VB14 está igual ao de cima, né? Porque todos vão direcionar para o olho. Mas aí esse aqui só vai acrescentar o E2. Ô, Débora, nesse caso, tanto no de cima como no de baixo, o estrabismo ou a deslocamento da retina, o Sim, VB14 ele é agulhado em sentido do olho? isso. Sentido do Não, olho, tá. tá? Gente, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo parar um pouquinho. Não, vamos nessa. Aí, tá. Cirurgia no submaxilar, o palato inferior e amígdalas. No caso de amidalite, tá? E também vocês podem colocar, no caso de amidalite e de cachumba, o E40, BB38, B59, F3, baço 4 e PC6. Aí, se for a questão da cirurgia submaxilar, aí vocês vão acrescentar a aurículo. É a mesma coisa que o G4, tá? Sempre começar com Shenmen. O Shenmen, ele vai dizer que ele tem que mandar relaxar o aliviar a dor de tal. É como se fosse a rua para achar o número da casa, como eu falei. Então, começa com Shenmen, maxilar, rim e pulmão. Agora, se for só a questão das amígdalas e a cachumba, é somente os pontos acima, né? Que aí são a sistêmica. E pode acrescentar um aurículo, mas outro protocolo. E também podemos começar com o G4 também, né? Esse protocolo aqui ele não coloca o G4, mas pode começar com o G4. Posso passar para o próximo? Cirurgia da articulação temporomandibular, ATM. IG4, E40, BB38, bexiga 59 e F3. Vejam. Aí na aurículo, maxilar
Desculpa, começa com o Shayman, maxilar, rim e pulmão também. Débora, por que F3 na questão da TM? Que ele vai circular todo o sangue e ajuda aí na articulação também. Eu pensei que era porque normalmente a TM você tá com raiva e você trava. Trava, Aí teria que Aí o fazer, F3 para limpar o fígado. teria que fazer uma sangria no F1. Sangria no F1. Verdade, é uma boa a sua pergunta. Porque não faz sentido. Eu falei assim, mas F3 ali. Mas normalmente quando você tá com raiva, você trava os dentes. É a TM que vai para a cucuia. Exatamente. É a questão do F3 também, ele é a questão da irritabilidade, frustração, né? Então você acaba dando aquele, Sim, também. De né? rasgar o dente, de segurar os dentes, travar. O trismo e a bruxismo, né? Tensão muscular, né, que a gente causa nesse momento, Sim. tá? É, o B59 pode até achar meio estranho, mas é porque ele auxilia bastante na questão, ele desobstrui o canal, então ele dá uma relaxada, apesar de não passar nada por aqui, né, da bexiga, mas ele dá aquela relaxada no canal da bexiga. Então, por isso que ele tá aqui, tá? É o 6 agora, né? Ressecção de tumor no palato. Pode ser no inferior, no superior e na gengiva. E pode ser para aftas também. É o IG4 com PC6 com baço 4. Então, a afta em qualquer local, tá? Acontece bastante de... Tem gente que tem na língua, tem gente que tem no lábio. Então, assim, qualquer lugar que tiver a afta, pode usar o IG4 com PC6 com baço 4. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Do B59. Ele alivia dores na cabeça, na face. Por isso que ele é bom aqui para ATM, tá? Extração dentária. Então, sempre iniciar com o IG4. O segundo ponto principal é o ID18. E daí nós temos duas questões. Se for para os dentes inferiores, inclui o E5. Se for para os dentes superiores, incluir o E6. E depois aurículo, que é o Shayman, mandíbula, maxilar. Débora, tira uma dúvida. O pessoal fala de fazer ILIB antes de uma cirurgia.
Mas tem professor, quer dizer, isso eu peguei também no YouTube, que fala que não fazer porque existe um perigo de sangramento. Você conhece alguma literatura que fala sobre isso? Ou algum relato de alguém que fazer ILIB antes da cirurgia tem perigo de ter mais sangramento na cirurgia? Olha, eu já ouvi isso, mas as duas pessoas, eu acho que eu não concordei, tá? Por exemplo, tem paciente que aumenta muito a plaqueta fazendo ILIB, aumenta a imunidade. E temos uma paciente no ambulatório que foi extrair o dente. Eu falei para ela fazer o ILIB 2 vezes na semana. Ela ia fazer numa sexta, então ela foi na terça e na quinta, fez o ILIB, fez na sexta e não sangrou nada. A recuperação foi muito boa. Então, Que legal. que deu aquela fortalecida. Aí nós tivemos uma paciente também do ambulatório que fez abdominoplastia. Abdominoplastia. Isso. Ela fez 2 vezes antes, também, na semana. Ela fez tipo no sábado e na terça, e aí a cirurgia foi na quarta. Foi ótimo. Aí ela saiu na quinta de manhã, quinta à tarde ela foi para o ambulatório fazer o ILIB. O ILIB de novo. Porque, na verdade, tem algumas literaturas que falam que o ILIB e anticoagulante não pode ser usado. Mas tem outras literaturas que falam que se você tem um problema, por exemplo, quem usa anticoagulante são pessoas que têm AVC e têm algum problema com trombose, alguma coisa assim. Sim. E eles falam que é muito bom para quem teve AVC. E aí, uso ou não uso? O seu Paulo, nós usamos, né? Ele teve aí uma questão com AVC. Ele teve uma questão com AVC? Ele teve, foi antes do carnaval. Foi final de janeiro, começo de fevereiro. Entendi. E eu fiz essa pergunta lá para Adriana. Ela falou que pode usar sim. E eles estão usando com ele 2 vezes na semana, meia hora. Então, porque que nem essa história do glaucoma. Quem tem glaucoma também não pode usar o ILIB. Sim. Mas já está tendo pesquisa que, pelo contrário, o glaucoma melhora com o ILIB. Com o ILIB. Então, acho que é muito poucas pesquisas, então eles têm um pouco de receio e eles acabam pondo um pé atrás. Então, se eu usaria sem problema com pessoas que tomam anticoagulante ou ILIB? Eu usaria, viu? Eu estou falando que eu usaria mesmo porque a plaqueta aumenta muito com o ILIB. Entendi. Melhor imunidade, ele vai, se você pensar que ele vai regularizar, ele vai equilibrar e harmonizar, faz sentido. Se está baixo, ele vai subir, se está alto, ele vai baixar, ele vai regularizar. Exatamente, ele harmonizar ali, né? Exatamente. Falo por mim, tá? Porque a minha plaqueta é muito baixa. E aí, quando eu faço o ILIB 2, 3 vezes na semana, calhou de eu ter 2 exames para fazer. Então, eu fiz um exame, ela estava 80 mil. Aí, eu fiz ILIB, tipo, 4 vezes, a cada 3 dias. E quando eu fiz o outro exame, ela tinha aumentado 18 mil. Nossa, que beleza, né? Então, pensa que para um idoso, mesmo Sim. quem teve o AVC, Sim. É bom. Pelo contrário, se você usa o anticoagulante, é porque a pessoa já tem as plaquetas bem altas, Bem alta, que coagula. Então, o anticoagulante, ele vai ajudar a baixar. Se eles têm medo, como eles falam, de questão de hemorragia, então vai ajudar na questão, né? Porque vai. Mas
Eu acho que vai harmonizar mesmo, vai deixar o equilíbrio, né? Exatamente. Quando, assim, num caso assim, eu fico com o pé atrás dependendo, é cada paciente, né? Você vê que é uma coisa Sim. mais séria, tem uma trombose, uma coisa assim, eu tenho um pouquinho de receio. Até que não tenha nada provado. Mas, A trombose ela já é diferente, porque a pessoa já tem o trombo ali, ele não vai dissolver o trombo, né? exatamente, então, eu Pelo tenho contrário, se receio. ele soltar, ele vai para algum outro lugar que pode dar um problema. Aí a pessoa ela é proibida, inclusive, até de fazer algum tipo de exercício, porque não pode circular. Exatamente. Então, é cada caso um caso, né? Mas, acho que é, é, tem que ver cada um como que tá. Bom, agora acho que a intervenção sobre fossas nasais, né? É, G4 com TA6 E3. É assim, é, existe algumas pessoas que falam, eu vou passar as duas opiniões, tá? Para transfixar o E3 até o E1, porque isso aumenta a questão da analgesia. Inclusive está aqui, eu anotei isso, que é o que que foi o meu curso. Eu já não faria isso, porque eu penso assim, quando você agulha um ponto, diferente do que você me falou, Vivi, de transfixar o R3 com o B60. Então, ali a gente está colocando você vai utilizar dois pontos em linha reta, né? Vamos chamar assim. Então, na minha percepção, o E3 deve ser perpendicular, porque eu vou ativar o ponto E3. Se eu fizer a transfixação, né, transfixar do E3 para o E1, eu não estou pegando nenhum ponto, eu estou fazendo subcutânea. Então, vocês podem até ver isso de transfixar, mas a minha percepção é que tem que ser o E3 perpendicular, porque você vai aprofundar o ponto o que você precisa. Ô, Débora, mas existe técnicas que você faz subcutânea mesmo, não é? Seria, bom, a questão de você transfixar um ponto para o outro, que nem no R3 para o bexiga 60, é você transferir a energia do R3 com o B60, seria isso? Isso mesmo. Teoricamente pensando. Mas aí, Isso. no caso, não seria mais ou menos parecido que nem eu do 24 por VB, 23? não, com o VB8 com o VB9, é VB8 e VB9 que dá tontura, Sim, que isso. é na cabeça que você transfixa um para o outro. É como se você estivesse jogando a energia para ela caminhar, seria isso? É como se estivesse desobstruindo ali, O né? canal. É. Mas nesse caso aqui, do E3 para o E1, eu vou jogar energia para o olho. E eu estou falando sobre da fossa nasal. Ah, é verdade. Entendeu? Então, nesse caso específico, eu eu não transfixo, tá? Entendi. Foi falado isso. Eu faria isso se eu tivesse com conjuntivite ou com terçol, algo assim. Porque daí eu vou jogar energia para o olho. Mas nesse caso de fossa nasal, não. É que eu quis só passar para vocês porque se vocês ouvirem, é a mesma coisa quando eu falo, o pensamento da pessoa está a pessoa pensa demais e tal. Transfixa o VG24 para o 23. Então aí eu estou jogando energia de um para o outro. Eu falo bastante isso no ambulatório. Mas, nesse caso, aí vocês vão tirar a conclusão de vocês, mas nesse caso eu faria só o E3.
ressecação, adenoma da tireoide, né? Dor de garganta, inflamação também, tá? Esses pontos. O IG4 com PC6 e D18. Aí a questão de aurículo é o Sheyman, pulmão, pescoço e endócrino. Gente, não sei se eu falei para vocês, aqui da outra aula eu falei. Eu não estou com a câmera aberta, porque eu estou com outra câmera aberta para gravar a aula para quem não assistiu. E eu vou liberar para vocês também, quiser assistir de novo, tá? Por isso que fica aparecendo essa coisinha aí estranha. Analgesia, tórax e abdômen. Essa é aquela para fazer cirurgia no retirada de um pedaço do pulmão ou o pulmão todo, tá? Tem que transfixar o IG14 para o IG15. Aí é uma coisa legal, como o IG14, como ele desobstrui o canal e resolve o fleuma, ele auxilia muito na dor psiquiátrica. Então, assim, tem que usar uma agulha de 30 por 60, 30 por 50, dependendo a pessoa, e colocar ela quase inteira, né? Que vai pegar do 14 para o 15. Além dessa analgesia para o abdômen aí, tem gente que faz aquela videolaparoscopia, também pode usar esse transfixar, tá? Tem aquela dor que a gente não enxerga, né? Que a pessoa às vezes perdeu alguém, ou teve um problema muito sério, e essa dor psiquiátrica. Então, você pode usar o IG14 para o 15. E aí, se for só a questão de cirurgia mesmo, pode acrescentar o IG4 com PC6 com TA8. Aí a gente vai para valvuloplasia mitral. O Débora, na questão de uma pessoa que tem pedra no rim, que é principalmente na dor aguda dela, posso fazer isso? Eu vou falar aqui, deixa eu já ver lá. Eu vou falar aqui sobre pedra no rim. Então mais para frente a gente conversa, então. Tá, porque tem uns protocolos bem legais, tá? Específico para isso. Para isso, melhor. Então, esse outro aqui é valvuloplasia. PC6, IG4 e TA6. Lembrando que tem que pistonar todos eles, hein? Agora é legal, hein? Trabalho de parto, normal e cesárea. Cadê a Perla? Não tá aqui, né? E36, baço 6 e VB26. Nesse caso, tem que contar as contrações
com a mão na barriga, porque a gestante não vai mais sentir dor. Então, vai ser difícil dela contar. Então, precisa colocar a mão no abdômen, né? Para contar. A contração vai ser percebida com esse endurecimento da barriga, na parte inferior ou nas costas. Ô, Débora, o VB 26? VB 26. 26 ou é 62? Não, é 26. É 26? É 26. O 62 é quando a gente vai mais... Virar o bebê, não é? Exatamente. Tem que tomar um cuidado, tem que achar onde realmente está ali o bebê, a cabeça, para virar para o lugar certo, por conta do cordão umbilical. Entendi. Então é uma coisa bem séria virar o bebê. Tá? Para indução de parto, acrescentar o VB 25. Ele ajuda também na tonificação do rim e a pessoa consegue ter mais força aí para induzir o parto. O E36, nesse caso, além das outras funções, ele é muito importante para evitar tendinite pós-parto. Tanto na fase final da gestação ou no período de amamentação, a mãe retém muito líquido, né, no corpo. E isso é um fator de risco para a questão dessa tendinite e compressão nos nervos periféricos. Aí a mãe pode ter síndrome do carpo. Então, assim, normalmente você... E também tem a questão dela amamentar, né? Dela carregar o bebê o tempo todo. Então, é legal você já fazer esse tratamento antes com o E36 para ela não ter a questão dos líquidos, né? A gente vai evitar que ela tenha dor, tá? Então, é muito importante. Tem aquele tratar o tempo todo com o bebê, né? Eles chamam de tendinite da mãe. Agora a gente vai falar aí do rim que você me perguntou. Nefrectomia. Então, assim, cólica de rim. Você vai no F3 e apalpa. Qual tiver mais reativo, você vai agulhar. E aí você segue essa sequência. Independente se é homem ou mulher, tá? Eu fui no lado... Uma mulher, mas aí o lado esquerdo dela tá mais reativo ao F3. Então tá, você vai agulhar o F3 desse lado para começar. E aí você vai. PC6 é tudo bi, tá? Mas tem que começar do esquerdo, porque é o lado mais sensível dela. Então, tanto o R3, o PC6, o E36, baço 6, IG4 e VC3. Tirando o VC3, todos eles vai começar do lado esquerdo, tipo PC6 esquerdo, PC6 do direito, E36 esquerdo, E36 direito, tá? Porque a dor dela foi do lado esquerdo. E se for homem e a dor for do lado direito do F3, pode ir sempre a primeira do lado direito. Aí não tem essa questão de yin e yang. É o sentido, o lado mais dolorido.
Aí, o ponto de emergência mais utilizado nessa questão de cólica renal é o R8. Ele precisa ser bi e a pistonagem, assim, bem forte. Pode ver que não se coloca um R7, porque ele ajuda a expedir a pedra. E aí o R7 tem a questão que se ela for muito grande, ela pode parar na uretra. Então não se usa o R7, usa o R8. Na verdade, né, Débora, é acima abaixo de 4 milímetros, né? Isso, exatamente. Pode Por- expelir. Caso se a pessoa sabe que ela tem cristais, aí pode agulhar o R7. Aí pode. E areia também, né? Aquela areinha que eles Aquela podem, areinha. é, pode agulhar tranquilamente. Mas o R8 é um ponto bem importante, tá? Ai, meu velho, aqui um quartinho. Eu ia me chamar aqui também. É, Não, não. agora a gente vai lá pro litrotripsia, que é as ondas de choque, né? Para quebrar pedra. Então, nesse caso, se a gente puder, né, fazer antes, mas a gente não tem não libera para a gente ir ao hospital, né? Enfim, Tem na lista dele a ali. gente pode trabalhar antes o paciente, até no dia antes dele ir, tá? É, B54. Ele vai desobstruir esse canal, elimina a estagnação do canal e regula a micção, tá? Porque daí vai ter a questão do choquinho lá para quebrar pedra, então ele vai ajudar a pessoa a urinar mais. E o VB39, até estranho, né? O VB39, mas é porque ele regula a medula, vai até o cérebro, e ele acaba indo no sistema nervoso central e ajuda a acalmar essa dor, né? Então na verdade, é o sistema nervoso central que vai dar essa acalmada na dor. Se, isso, bilateral, Keila. Se a pessoa precisar usar o catéter, pode incluir o F3. E se tiver cistite, também pode incluir o F3. Bom, a analgesia para ortopedia. Meninas, a gente tem. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro. A gente tem 30% do curso agora. O curso é até 8h30. Vocês preferem continuar ele até 8h30 ou preferem parar e começar na próxima semana? E aí eu vou incluir mais alimento e fit, tá? Que eu não mandei aí para vocês. O que vocês preferem? Para mim, tanto faz, Débora. Para mim, tanto faz. Se quiser deixar para. É porque começa a falar mais coisa, né? Porque faltam, independente também, né? São 3 minutos. Mas eu acho que daí a gente segue daqui para frente no outro, e aí eu vou colocar mais alimentos e fibras. A ortopedia tem específico. Quer falar da ortopedia? Ah, não, que daí vai começar um assunto inteiro. Tem. Eu vou falar sobre dores lombares, é, cervical, quando a pessoa está travada. Aí eu estou falando bastante coisa aqui, dando algumas dicas do que fazer. Quer deixar então? Que daí a gente faz a próxima.
E aí, acho que é melhor, que daí eu coloco mais coisas aqui. Tudo bem? Eu vou liberar daqui a pouco não, só preciso fazer um corte aqui que a gente acabou falando um pouco de outras coisas, né? Eu vou fazer o corte do vídeo e daí eu libero, que daí já dá para assistir. Mas se vocês tiverem dúvida do que a gente falou, pode colocar no grupo, eu respondo. Mas não sei se ficou claro a questão de tudo que eu falei, os pontos que eu dei sobre analgesia, são pontos que a gente até usa e tal, mas são pontos específicos para cada situação. A pessoa tem uma cirurgia marcada, vai extrair o dente, façam antes e façam depois. O antes é sempre esses protocolos que eu passei, e o depois são eles com o que vier junto com o paciente. Por conta da anestesia eu tenho enjoo. Aí vocês vão acrescentar alguma coisa para o enjoo. Por conta da anestesia eu não durmo à noite, né? Que tem muita gente que vai fazer cirurgia e fica uma semana sem dormir porque tomou aquela hack. Então é isso o foco, tá? E, então certo. Daqui a pouco eu libero então para vocês e a gente fala na segunda-feira, tá bom? Bom descanso. Tchau, até amanhã para quem vai.